Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Nós ouvimos há pouco o Procópio falando a respeito da posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito do salário do funcionalismo. Há um pedido geral aí para reajustes, algumas greves já estão ocorrendo. Se o governo não mudar sua posição, provavelmente haverá mais greves em outros setores do trabalho público, do serviço público. E o Haddad disse que um reajuste nos salários dos funcionários públicos não deve ser realizado este ano. O orçamento está fechado, diz o Haddad. Ele se reuniu com a Esther Dweck, que é a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para debater o tema. Eu não sei se foi um debate. Provavelmente ela expôs a situação e ele disse qual era a decisão do Ministério da Fazenda. O Haddad foi para a reunião com a sua posição definida, porque ele está obcecado, primeiro pela marca de fantasia do déficit zero. Marca de fantasia porque o Haddad sabe, é óbvio que sabe, é evidente que sim, que há uma diferença essencial entre primário e nominal. Uma coisa é superávit primário, uma coisa é superávit nominal. Uma coisa é considerar, uma coisa é considerar os pagamentos financeiros, as obrigações financeiras, pagamento da dívida, do juro da dívida, do serviço da dívida. E outra coisa é não considerar, e aí você tem a marca de fantasia. Despesas, receitas, eu faço a conta e chego à conclusão se há déficit ou se há superávit. Não considerar a principal fonte de gastos públicos, que é a dívida, é insistir com a marca de fantasia, que é alimentada pelo setor financeiro, por seus porta-vozes, inclusive na imprensa, que falam no equilíbrio fiscal, que o déficit zero é uma meta que tem de ser perseguida. Sim, seria ótimo se fosse um déficit zero real ou um superávit real. Mas é marca de fantasia. E por quê? Pelo mesmo motivo que levou bancos, instituições financeiras, grandes credores, inclusive internacionais, a pressionarem para que houvesse aquela marca famigerada da administração pública brasileira, que foi inserida, absurdamente inserida na Constituição, o teto de gastos. Ou seja, tudo esbarra no teto, nada pode ultrapassar o teto, com exceção das obrigações financeiras, do serviço da dívida, do pagamento de juros. E este mesmo setor, e seus braços, e seus representantes políticos, e na mídia, todos eles trabalharam pela elevação da taxa de juros, enalteceram a política de juros do Banco Central. É preciso combater a inflação quando não havia
inflação provocada por demanda. A taxa de juros é um instrumento clássico e que funciona, por isso é clássico, quando a inflação é provocada por excesso de demanda, quando a demanda é maior do que a oferta. Se a inflação é provocada por problemas na oferta, mesmo com uma demanda desaquecida, muitas vezes achatada, mas há uma crise na oferta, a pandemia produziu esse efeito, com desabastecimento, falta de insumos, havia falta até de embalagem para entrega dos produtos. Houve uma crise e um desequilíbrio na distribuição global de mercadorias. Então houve choque na oferta. Aí, a elevação da taxa de juros é até contraproducente. Ou a manutenção dos juros altos é contraproducente, porque ela inibe a produção, o investimento produtivo e, portanto, inibe uma ação para recuperação da capacidade de oferta interna, oferta produzida aqui dentro. Claro que isso não afeta a importação, e muito da crise do abastecimento estava ligada à importação de produtos que desapareceram por esse desequilíbrio na circulação e distribuição de mercadorias no mundo. Mas incentivaram. E cada ponto que subia a Selic, a taxa básica de juros, o impacto bilionário nas contas públicas era inevitável. Porque afeta o custo da dívida, o custo do serviço da dívida. Ora, o Haddad estabeleceu como meta esse déficit, marca de fantasia, esse déficit zero, a ausência do déficit, né? Déficit zero, na verdade, é uma contradição em termos, né? A ausência de déficit e de superávit. Está zerado. Empatou o jogo, 0-0. Isso é irreal. Porque a grande fonte dos problemas financeiros do Estado brasileiro, e aqui não só a União, mas estados, municípios, é a dívida pública. Mas não é a Previdência. A Previdência, ela em si, solitária, só se tratando de Previdência, é superavitária. Sempre foi. O problema é que o dinheiro da Previdência é usado para outros fins, para programas sociais que são importantes, mas deveriam ter outra fonte. Não a Previdência, não a grana da Previdência. E o mais grave, dinheiro da Previdência, ao longo da história, já foi utilizado para essas despesas financeiras, que vão sugando tudo, vão sugando capacidade de investimento, capacidade de manter o funcionamento eficaz do serviço público, na saúde, na segurança, na educação, transporte. E é bom lembrar, e é isso que o Haddad precisa enxergar. É isso que ele precisa enxergar. Porque o apanhado da conversa dele com a ministra, com a Dweck, vai para a Casa Civil. Mas o governo não irá contrariar a posição do Haddad. Mas vamos a um exemplo simples, prático, direto, que o fiscalismo impede o ministro da Fazenda de enxergar. Por exemplo,
O governo anunciou, faz pouco tempo, um grande programa de incentivo à reindustrialização. Ou, como preferem alguns, uma neoindustrialização. E, na verdade, são as duas coisas. Reindustrializar alguns setores que perderam capacidade de competir com os produtos, principalmente da Ásia, não só da China, hein, mas de outros países asiáticos. Outros países asiáticos. Indonésia, Índia, Vietnã, que se torna um exportador importante, mas, claro, a China na ponta da ponta da ponta. É o principal vendedor de produtos industrializados no mundo. Isso é indiscutível. Mas o Brasil precisa de uma reindustrialização em alguns setores e de uma neoindustrialização, ou seja, agregar à produção as mais novas tecnologias. Lá nos anos 30, 40, quando o Brasil, Argentina começam a se industrializar para valer, você tinha indústrias, indústria Matarazzo, tal, tinha indústrias, mas um complexo industrial, inclusive com a indústria de base, indústria siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional. Isso é desencadeado nos anos 30, avança pelos anos 40, e nos anos 50 já começa, por exemplo, no Brasil, no governo Juscelino, a indústria de bens de consumo, inclusive carro. Mas ali você pegava o que já estava pronto na Europa, nos Estados Unidos, e importava a planta. Você precisava de dinheiro, de capital, para ter as mesmas máquinas e tentar formar ali o operariado capaz de produzir com aquelas máquinas. Agora não. Agora, se você importa o que a Europa usava há 5 anos, você já está obsoleto. Europa, que é hoje o maior problema econômico do mundo. A Europa está afundada e começa a perceber que é uma areia movediça onde ela está. A Europa perdeu capacidade de competir. Isso também ajudou a terrível redução do continente à condição, principalmente a Europa Ocidental, e uma parte da Europa Ocidental, a condição de um punhado de estados vassalos dos Estados Unidos. E até o Japão, o campeão das exportações na década de 80, ficou para trás. Ficou para trás. E também, um assunto que, aliás, podemos abordar amanhã, também o Japão está se atirando a essa condição deprimente, inglória, de Estado vassalo dos Estados Unidos. Já vamos falar amanhã sobre o que o primeiro-ministro japonês anunciou nesta quinta-feira. O Japão, inclusive com os instrumentos cambiais, deixa o iene desvalorizado, $1 compra 100 ienes, para tornar a produção, a exportação mais barata, para manter a competitividade e manter assim capacidade de produção, tem tecnologia para dar e vender, ficou para trás. Então não é moleza hoje você conseguir atingir o nível tecnológico necessário para competir. Não é. Reduzir custos para ser competitivo. Produzir qualidade, se você não tem qualidade, você vai perder, mas com preço que lhe dê competitividade. Senão você não vai concorrer, vai perder mercados. E claro, isso reduziria o Brasil a exportador de comida e minério.
como era no século XIX, só que agora com produção em escala, uma produção agrícola formidável. Isso não deve ser deixado de lado nunca. Mas o que chama a atenção é que nesse anúncio sobre reindustrialização e neoindustrialização, o setor farmacêutico foi mencionado pelo Lula. Ou seja, restaurar a capacidade do Brasil de produzir 70% dos medicamentos que circulam aqui. Isso é possível? Claro. Claro que é possível. Mas vejam onde entra o fiscalismo faz de conta. Faz de conta porque não leva em consideração, que tem de levar em consideração, que são as responsabilidades e obrigações financeiras. Falta gente na Anvisa. Falta gente. A ausência sentida de técnicos em número maior. Não há o número suficiente. E aí, um medicamento, para entrar no mercado, ele precisa passar pelo crivo da Anvisa, pela avaliação da Anvisa. Ela tem de aprovar. Só que, por faltar gente, há uma demora nessa avaliação. O tempo entre a apresentação do produto à Anvisa e a aprovação é muito longo, é completamente fora do padrão internacional. E isso provoca prejuízo e desestimula a produção de medicamentos no Brasil. E nós estamos falando de algo que é essencial nesse amplo projeto de reindustrialização. Mas por que falta gente na Anvisa? É o fiscalismo. É o não contrata. 15 se aposentaram. Peraí, não vamos repor agora não. O outro recebeu uma proposta para trabalhar, uma proposta do setor privado, para trabalhar ganhando muito mais, fazendo a mesma coisa. Ele vai trabalhar no setor privado, que lhe fez uma proposta que a Anvisa não pode fazer. Vamos repor? Não, peraí. E isso é um exemplo apenas. Um exemplo apenas do quanto esse fiscalismo, água com açúcar e do faz de conta, tem como efeito real reduzir a qualidade do serviço público, reduzir a capacidade de agências públicas que têm papel fundamental, reduzir, é óbvio, capacidade de investimento, e o investimento, tendo como referência o produto interno bruto, o investimento público no Brasil, é ridículo. É muito baixo. Há anos e anos é muito baixo. Se você compara investimento por produto interno bruto, crescimento do PIB. Quanto cresceu o PIB, quanto cresceu o investimento público. E olha que o nosso PIB vem se arrastando, né? São crescimentos modestíssimos. Pois mesmo assim, mesmo tendo como parâmetro algo que está se movendo muito devagar, como o produto interno bruto brasileiro, o investimento público no Brasil é fraquíssimo. Então esse conjunto de consequências não pode escapar, esse conjunto, a visão do ministro da Fazenda e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Haddad e Tebet precisam enxergar projetos, precisam enxergar futuro. Qual é o mote desse governo? O que ele quer essencialmente? Qual é a meta
estabelecida? Quais objetivos foram entregues aos ministros para que eles persigam tais objetivos? Não há isso. O Haddad parece andar por uma via, olhando para o chão para escapar dos buracos e não enxerga o que está na frente. O que está à frente lhe escapa. O que deve ser a meta, o objetivo, estão fora da visão do ministro, porque ele está olhando para o déficit zero, essa contradição em termos, né? A ausência de déficit. Seria melhor assim. E a Simone Tebet, que em tese está no ministério que tem um trabalho horizontal, ou seja, é transversal a todos os ministérios. O planejamento tem de trabalhar com todos os ministérios. Exatamente, por isso é planejamento, para acompanhar a adequação do trabalho daqueles ministérios à meta, ao objetivo, ao que foi planejado. E, no entanto, também o trabalho da Tebet tem sido modesto, basicamente acompanhando as posições do Ministério da Fazenda. O Haddad é o responsável por isso? Não. Quem tem de dizer, olha, o rumo é aquele e é para lá que devemos ir, é o Lula. E entram várias considerações. Uma delas política. A ideia de que o Haddad será o natural sucessor do Lula no PT. E como candidato, quando o Lula não puder mais, não quiser mais, não estiver mais aqui, quando o Lula falar cansei, enfim, por alguma razão, o Lula deixa de disputar a presidência. A projeção é que o Haddad ocupe esse espaço. E ele não é o Lula. O Lula é maior do que o partido. O Haddad não. Ele depende, inclusive, nós vimos o quanto ele foi criticado pela presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, pelo grupo que assinou com a Gleisi Hoffmann um elogio ao Lula acompanhado de uma crítica velada ao Ministério da Fazenda. Então, ele não é a unanimidade, ele não está acima do partido, ele não é o Lula. Mas mais do que isso, o caminho, a ideia de tornar-se palatável, aceitável ao mercado financeiro, aos bancos, às corporações, como alguém que transmite a ideia de um governo bem comportado, que não fará mudanças radicais, que não está aí para mudar radicalmente, quando muito para fazer reforminhas. Essa ideia, até do ponto de vista eleitoral, é errada. Porque muitos outros se apresentarão com as mesmas condições. Serão vistos pelas corporações, pelo setor financeiro, pelos bancos. Serão vistos também como candidatos que seguirão as regras estabelecidas nesse jogo de dominação. Ninguém espera, e nós vamos falar algumas semanas, talvez daqui a 2 semanas, a respeito disso. Ou seja, ninguém esperava ou espera um governo revolucionário, né? Não. Essa expectativa
só talvez 3 ou 4 alimentem. Mas é preciso ter um norte e ter princípios inegociáveis. Inegociáveis. Princípios. Não são circunstâncias, considerações pontuais, eventuais, circunstanciais. São princípios. E ter esse fiscalismo faz de conta, porque, repito, não leva em consideração as despesas financeiras. E quase tudo o que se arrecada é para isso hoje. E uma dívida cheia de problemas na sua origem, na sua construção e no seu crescimento. Muita coisa a ser investigada, auditada. Mas hoje ela está aí, real, gigantesca, engolindo o Estado brasileiro. E não só a União, mas os estados, os municípios. Qualquer prefeito sabe disso, qualquer governador sabe disso, o presidente da República sabe disso, qualquer deputado, senador que não vive em Marte sabe disso. E o Haddad, nessa combinação de construção de uma figura política e os sinais intensos e permanentes de que a prioridade é a inexistência do déficit, está perdendo oportunidades históricas que hoje o mundo e as circunstâncias oferecem. De avanços, de ousadia, de rupturas. Rupturas. Essa palavra não deve ser tomada como anátema. Porque onde há injustiça, onde há exploração, opressão, a palavra ruptura é muito bem-vinda, Danilo Gobato.